Eu quero começar falando sobre o Rodrigo Caetano. O Augusto vai cumprir a promessa de contratar um executivo do mercado top, tá? O que me passaram é que o Rodrigo Caetano, ele é um nome que agrada demais toda a cúpula, né, corintiana, agora comandada pelo Augusto. Houve uma reunião ontem, tá? Vai ocorrer outra reunião hoje. Os caras estão trabalhando muito, né? É claro, né? O Augusto foi eleito no sábado, então tem muita coisa para fazer. E nessa reunião ficou decidido que o Rodrigo Caetano é o plano A. Eu vou te trazer detalhes dessa reunião. Primeiro, não existe hoje, né, um plano B, porque eles só pensam no Caetano. Claro, tem outros nomes numa pauta? Tem. Outros nomes comentados foram? Foram. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Alexandre Matos. Uma fonte me disse que o Alexandre Matos, ele não agrada tanto igual o Rodrigo Caetano, porque no futebol todo mundo é muito bem informado, tá? O Augusto está entrando e ele tem informações. Está todo mundo em volta dele, muita gente em volta dele que é do ramo do futebol, assim como ele, que tem informações de todo mundo. Então, o Alexandre Matos, ele não agrada muito, por quê? Porque o Alexandre Matos ele tem muita ligação com o Juliano Bertolucci e com o André Cury, tá? São empresários que, né, sempre fizeram negócios, por exemplo, no Corinthians. O Augusto está a fim de fazer algo diferente, tá? Não estou falando o que é certo, o que é errado, enfim, só estou dizendo que ele quer fazer algo diferente, né, do que estava sendo feito. E se você traz o Alexandre Matos, ele tendo essas ligações que ele tem com o Bertolucci, com o André Cury, talvez não mude muita coisa, tá? Então é um nome que não agrada muito. Não estou falando que ele não vai ser contratado, até porque eu não sei que ponto, né, que pode chegar essa busca por um executivo. O Corinthians, o Augusto, por exemplo, pode ficar sem opção nenhuma e falar assim: vamos arriscar o Alexandre Matos, então, não tem outro. Pode ser que chegue nesse nível, entendeu? Então, assim, eu sempre tenho que fazer as minhas ponderações. Mas o que eu estou trazendo para vocês são informações de uma reunião que houve, tá? Porque eu já estou lá no meio, amigo. Já estou, né, com as minhas fontes já todas, né, muito bem preparadas, aliás, antes da eleição, né? Porque é assim que o jornalista tem que fazer, né? O bom repórter faz. Eu sou um modesto, não um repórter, né, modesto. E o Rodrigo Caetano, ele é o plano A. O Augusto vai fazer uma proposta nos próximos dias, tá? Para o Rodrigo Caetano. É impossível não saber essa resposta, eu vou trazer essa informação para vocês. Me falaram muito bem do Rodrigo Caetano como caráter. Eu conheço pessoas que trabalham no futebol que elogiaram muito o Rodrigo Caetano. E conheço pessoas que não elogiam tanto o Alexandre Matos. Sempre há uma preocupação com o Alexandre Matos no mercado. Então, hoje, o melhor nome é o Rodrigo Caetano. Então, o Augusto acerta em ir no Rodrigo Caetano e não no Alexandre Matos, tá? Agora, ele vai conseguir tirar o Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro? Cara, me falaram que já foi mais fácil, que a relação, né, do Rodrigo Caetano com os investidores que colocam dinheiro lá no Atlético Mineiro já foi pior, deu uma melhorada, tá? E isso daí pode atrapalhar um pouco. O Corinthians aposta da seguinte forma, né, o Augusto e companhia, além de usar a marca Corinthians, com todo respeito ao Atlético Mineiro, mas bastam ver, né, os títulos brasileiros, título mundial, títulos de Copa do Brasil, torcida. Com todo respeito, o Corinthians é muito maior que o Atlético Mineiro, tá? Muito maior. Desculpe, né? Se você achar que eu estou exagerando, eu não faço, e vocês sabem que eu não preciso fazer média, tá? Então, assim, você sair do Atlético Mineiro para ir para o Corinthians é um progresso profissionalmente. Claro
que envolve também, né, o momento que o Corinthians vive. Às vezes dá medo do cara, né, aceitar o desafio Corinthians, tá? Enfim, tem essa história. Mas o Corinthians aposta que o Rodrigo Caetano pode voltar a ser badalado e rotulado como o maior executivo do país, fazendo um grande trabalho no Corinthians. Não que o Rodrigo Caetano esteja numa má fase na sua carreira, mas ele já não é aquele executivo falado, o melhor do país, enfim, ele já teve essa fama, que essa fama ela deu uma caída, né? E o Corinthians acredita que o Rodrigo Caetano pode aceitar. Quando eu falo Corinthians, já estou falando do Augusto Melo e companhia, tá? Porque ele é o presidente do clube. Daqui para frente, né, não interessa o que os outros pensam, né, em relação ao futuro do Corinthians, e sim a essa diretoria. É claro que é sempre bom ouvir a oposição também, porque oposição, né, é claro, o clube tem que ter oposição, né? Um clube sem oposição é muito perigoso, né? Enfim. Então, assim, a ideia agora é fazer a proposta nos próximos dias, tá? Para o Rodrigo Caetano. Ele é o plano A e o Corinthians não tem outro nome no momento, é o Rodrigo Caetano. Gente, deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, tá? Uma fonte hoje aí ligada aí ao Augusto me disse isso, Samir, deixar bem claro que não tem nada fechado, tá? E digo mais, não tem nada nem encaminhado. O que tem é que ganhamos, agora sim, estamos com a máquina na mão, 2 dias, né, das eleições, faz 2 dias que a eleição foi ganha, agora, então, é aquilo mesmo? Aquilo mesmo? Vamos cair para dentro? É ele? É ele? Então tá tudo certo, entendeu? Então pronto, agora é cair para dentro e ver o que o Rodrigo Caetano quer, não é? Até porque, né, gente, o Corinthians não pode, assim, o Corinthians ele não pode virar refém de empresário. E aí você pensa o seguinte, eu vou trazer um executivo e vou me livrar desse negócio de refém de empresário, de ter aquela diretoria, o Alessandro, que só negocia com aquele, com aquele. Cara, isso pode acontecer com o executivo. Existe essa preocupação, tá? Existe essa preocupação hoje já no grupo do Augusto. Você também pode virar refém Aliás, eu fiz essa pergunta, essa colocação para o Augusto, ele até elogiou a minha pergunta quando eu falei exatamente isso. Que eu conhecendo o mercado como eu conheço, já daqui a pouco estou completando 2 décadas de carreira, e o Augusto até falou, pô, muito boa sua colocação. Você pode virar refém de empresários dependendo do executivo que você contratar. Então o Corinthians tem que, meu irmão, investigar a fundo, né, o Augusto e companhia, investigar a fundo a vida dos executivos que você pretende contratar. Senão não muda nada, entendeu? Senão não muda nada, essa é a verdade, tá? Ó, é bom lembrar que o Rodrigo Caetano, outra coisa muito importante, o Rodrigo Caetano, ele fez a reformulação no Atlético Mineiro que o Corinthians precisa fazer. Cara, eu me agrado muito com o nome do Rodrigo Caetano, mais do que do Alexandre Matos, tá? O Rodrigo Caetano chegou a comentar com pessoas do Corinthians, e eu não vou falar quem, claro, que o Corinthians demorou para fazer a transição que eu falo, né, a reformulação do elenco. Pô, o Rodrigo Caetano tem conhecimento do Corinthians. Ele fez isso no Atlético Mineiro. O Rodrigo Caetano teve que tirar um monte de velhote lá, velho. Entendeu? Inclusive Fábio Santos. Rodrigo Caetano teve que tirar o Fábio Santos de lá. Rodrigo Caetano teve que tirar o Ricardo Oliveira de lá. Teve que tirar o Robinho de lá. Teve que tirar o Elias de lá, que não estava rendendo mais. Teve que tirar o Otero de lá. Teve que tirar o Casares de lá. Teve que, enfim, houve, né? O Rodrigo Caetano já fez no Atlético Mineiro o que precisa ser feito no Corinthians. Cara, é o cara certo para mim, tá? O Hever também, que depois o Hever voltou, né, Luiz Henrique? Me veio na cabeça o Hever. Esse aqui foi o principal, velho. O que o Corinthians não faz com o Cássio, lá foi feito com o Vitor. Eu sou a favor do Rodrigo Caetano. Para mim, é o primeiro ponto aí de acerto do Augusto, enfocar no Rodrigo Caetano, tá? Ir para cima do Rodrigo Caetano, acho que acertou grande no nome. O Alexandre Matos é um nome que eu, Samir Carvalho, considero um nome perigoso. Então, assim, para mim acertou e acertou bem, tá? Agora, se vai aceitar ou não, nós vamos trazer para vocês aí nos próximos dias,
nos próximos dias essa informação, tá? Se ele aceitou ou não, né? O Rodrigo Caetano, o convite do Corinthians, tá? Vamos lá, informação importante. O Corinthians tem na pauta o João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. João Paulo Sampaio. É um profissional que está no Palmeiras desde 2015 e responsável pelo sucesso do Palmeiras e da base do Palmeiras. A informação já foi dada, né? Eu já trouxe isso também no Blend, já dei o crédito para o Nicola lá no Blend, ele que trouxe essa informação inicialmente. Eu confirmei que o Corinthians quer um executivo para a base, assim como quer para o profissional, tá? E as pessoas que trabalham com o Augusto gostam, tá, do João Paulo Sampaio desde a época que ele era do Vitória da Bahia, tá certo? Então, um cara realmente que está na pauta, né, na pauta da diretoria corintiana, tá? Eles querem um executivo pro profissional, que eu já trouxe para que você não viu depois, quando terminar o Café da Fiel, você volta desde o início, tá? Para você ver tudo que eu falei do Rodrigo Caetano. Foi bem legal, cara, foi bem completo mesmo, tá bom? E em relação ao João Paulo Sampaio, eu vou trazer uma informação exclusiva agora. Sabe quanto que ele ganha no Palmeiras? 400 mil reais por mês. Eu sou Samir Cascalho. Eu não guardo salário de ninguém, meu amigo, tá? Salário é importante para a gente que trabalha com futebol. Eu sempre falo, o Luan era muito cobrado porque ganhava 800 mil por mês. Porque se ganhasse 100, não ia ser cobrado como foi. A Bíblia diz, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, o salário é muito importante para avaliar, para cobrar, para saber se vai conseguir contratar. É muito importante a informação do salário. Ele ganha 400 mil por mês. Tem mais informações. Ele é o queridinho da Leila, tá? Ele tem mais moral lá do que o Barros. E me falaram que ele ganha bicho do profissional. Ele tem porcentagem em premiação do profissional. E o que isso quer dizer? Que tá certo o Corinthians em querer os melhores, tá certo o Augusto em querer os melhores, buscar os melhores. Agora, se vai conseguir trazer todos os melhores, aí já é outra história. Entendeu? Porque aí você precisa de muita grana. Não é só ter um bom projeto e boa intenção. Você precisa ter bala na agulha. Porque como é que o cara vai trocar o certo pelo duvidoso? Só uma chance do João Paulo Sampaio trocar o certo pelo duvidoso. Que chance é essa, gente? É pagar o dobro que ele ganha. Ou 200 mil a mais. Agora, você gastar 600 mil por mês num gerente de base, cara, eu não sei se é muita ostentação, não sei o que vocês acham. Entendeu? Tá? Então, eu estou trazendo uma informação exclusivo, tá? O que me passaram é isso, que o salário dele é 400 pila, na base. O cara ganha muito, entendeu? Para tirar um cara desse, meu irmão, não é fácil. Agora, repito, tá certo o Augusto em querer os melhores. Tá certo.